Agora é a hora que a gente mostra o caminho que a água percorre e o que você pode fazer com boas práticas e práticas conscientes e estudadas, né, João? Sem dúvida. Você estuda muito, você pesquisa muito, né? E pensa muita coisa. Aqui tem um teste. O que você pode fazer para melhorar a condição dos rios urbanos, do lago da sua cidade, etc. Aqui nós estamos na rua, inclusive, da sua casa. Pois é. Existe um conceito na drenagem urbana, nas águas, chamado solução na origem, que eu acho que se aplica a tudo. Ou seja, pense o problema a partir da origem. Se você tem uma casa e você cimenta tudo, deixou de infiltrar a água, de fazer a recarga do lençol freático e jogou essa água para a rua. Quanto mais água na rua, mais força para levar lixo para dentro do bueiro. Então você começa com sua casa. O que a sua casa tem que ter para evitar a poluição dos rios? A caixa de gordura, que é embaixo da pia para segurar a gordura, para evitar o entupimento da rede de esgoto, para não contaminar o rio. Áreas permeáveis, por exemplo, na minha casa aqui, ó, aqui nessa região nós não temos, os terrenos são pequenos, de 250 metros. Você pega a água do telhado e infiltra em áreas aqui, por exemplo, ou grama, ou piso permeável. Desculpem, nós estamos fazendo uma reforma aí, tá, pessoal? E aqui fora, aqui, ao invés da calha ir para a rua, normalmente, ela infiltra dentro dessa faixa aqui, ó. Vai para o lençol freático, já não vai para a rua. Aqui eu fiz 5 furos de 2,5 metros de profundidade, cheio de brita. Para drenar. Então eu infiltro toda a água daquele telhado dentro disso aqui. Então eu evito provocar enchente. Filtra a água para devolver para o meio ambiente, porque você colocar a brita, funciona como um filtro. Exatamente, e principalmente diminui o volume, ou seja, diminui a enchente, que é um dos mais graves problemas de qualquer cidade grande do mundo. Uma das principais fontes de poluição dos rios urbanos são a poluição difusa. A lavagem, o caldo da cidade, o resíduo que lavou a garagem, a calçada, as espumas. Então, quem mora perto do rio, como é meu caso, polui mais facilmente. Então, o ideal é que a gente tivesse tipo uns sumidouros ao lado do meio-fio. Olha esse aqui que eu bolei. Ó, puxa. Agora, por que desse jeito? Que é para poder a pessoa lavar, limpar, para ele não impermeabilizar lá embaixo, porque ali é um buraco de 2 metros de profundidade, cheio de brita. Então, eventualmente, você lava esse filtro, funciona como se fosse um refil de um filtro. E essa lavagem da calçada, os primeiros minutos da chuva, ele infiltra. Você imagina se cada casa tivesse 2 dessas, né? A quantidade de poluição que não reteria. Nós vamos mostrar daqui a pouco um lugar com a retenção no bueiro, um filtro no bueiro, bacana, instalado, que ajuda a segurar o lixo também. Então essa é uma das boas práticas, isso lá fora é comum, eu copiei esse aí e fiz aqui. Então você infiltra a água da chuva para diminuir o volume, depois você faz faixa de grama, a minha está faltando, porque essa aqui eu fiz uma outra coisa, eu fiz uma calçada com inclinação para dentro. Então se você não quiser fazer faixa de grama, né, a calçada, a água cai para dentro. A faixa de grama, olha só, ali em cima, por exemplo, tem uma calçada bem adequada. Ali a faixa de grama tá boa, mas não pode ter aquelas no meio, por causa da acessibilidade. Mas é aquilo ali, ó. Aquela faixa de grama, ela retém lixo, o dejeto do cão, ajuda a infiltrar a água. É super importante, é obrigatório, inclusive, a instalação da faixa de grama. Olha como às vezes a população não associa isso com a preservação do lago, né? Vamos lá para mostrar como não deve ser feito um bueiro. Bom, aqui é como não ter um bueiro. Como não ter um bueiro. Infelizmente, as pessoas começaram a roubar as grades do bueiro. Na verdade, na questão ambiental, nós retrocedemos. Sempre tinha grade nos bueiros. E tinha os limpadores de bueiro, né? Exatamente. Hoje nós não temos mais os limpadores preventivos. Nós só temos o pessoal que desobstrui bueiro. Ó, depois tá entupido, aí vem. Daí vem. Depois que o vizinho reclama muito, 2 anos depois, eles vêm limpar. Bom, olha só. Essa terra aqui, na hora da chuva, desde lá de cima, lembra? Ela vai cair dentro desse bueirão, ou ela entope o bueiro, ou ela entope o rio. Nós vamos chegar lá no Igapó para ver. Ou assoria tudo. Exatamente. Entupir o rio que eu tô falando é assorear. Né? Então, sai da rua, cai dentro do bueiro e chega lá no rio, que é isso que nós vamos fazer esse caminho agora. Rapaz, mas aqui a gente teve uma aula de o que fazer e o que não fazer, né? Ó, aqui, mais falta de acessibilidade, mais lixo no meio-fio, né? Tudo isso aí tem um impacto e é
altamente degradante, né? Exatamente. E nós temos na cidade uma coisa assim de dizer, não, é pouquinho. Você citou um problema aí que é um dos mais graves, a bituca. É impressionante como todo mundo joga bituca na rua. Todo fumante. Todo fumante. Então, papel de bala, às vezes ainda tem alguns que não jogam, latinha. Embora a gente veja, às vezes, o cara um belo carro chique, educado, foi pra Europa. Lá na Europa ele acha lindo, mas ele joga pela janela o tempo todo latinha e lixo. Mas a bituca é quase que uma regra. E aí, caiu no bueiro, caiu dentro do Igapó. Igapó tem milhões de bituca no fundo dele. Igapó fuma, né? Os peixes tudo fumante. É tudo fumante. Tá lá, o João da Zaga tem que fazer um programa. Você é o Drauzio Varela do peixe a partir de hoje. Fazer esse peixe parar de fumar, tudo viciado. Catius! Depois de uma orientação do João, o engenheiro responsável pela obra, que não vem ao caso nem mostrar a obra, nem falar quem é o engenheiro, mas ele atendeu a orientação e ao pedido do João, que foi que colocasse um filtro. Que ainda não é o ideal, não é esse o sistema de filtro ideal, né, João? Pois é, porque se você coloca isso aqui, ele não entra sujeira, mas também não entra água, se a chuva for forte. Mas é melhor do que não ter nada. O Código de Obras exige, o Código de Obra de Londrina diz que abaixo de toda obra, seja uma reforminha lá na vila, seja um grande prédio da Palhano, tem que ter um filtro para reter resíduo. Nós vamos olhar no bueiro de baixo que segurou bem mais terra. Essa terra, se não tivesse aqui, estaria lá dentro do lago. Nós vamos ver como é que ela chega no lago. Então, mesmo não sendo ideal, né? Vamos falar aí que 50% de eficiência o filtro que o engenheiro instalou. Olha a quantidade de terra. E não foi uma chuva forte, né, João? Foi uma chuva relativamente fraca que nós tivemos essa madrugada. Olha a quantidade de terra que segurou. Pois é verdade. Você imagina se tivesse aquele buraco lá. Tudo isso estaria já no fundo do lago, pra gente pagar a conta para tirar, né? Porque assim, caiu no bueiro, vai para dentro do lago ou do rio, vai ter que dragar. Nós temos a calha da pessoa que joga na rua, que cai dentro do bueiro e do bueiro cai no rio através de um equipamento chamado dissipador de água pluvial. Nós vamos mostrar aqui. Vamos cuidar do carro. Para você deve ser terrível, né? É angustiante, né? Porque é através desse equipamento aqui, ó, de um dissipador... Que a gente acaba com tudo. Que a gente arrebenta tudo. Tudo aquilo lá, aquela lama lá dentro do lago, onde tem aquelas árvores, na década de 90 tinha 1,5 metro de profundidade. Aí fizeram o bairro... Nadou aí já. Não, eu remei de caiaque, né? Você fez o bairro, daí faz a galeria, daí toda a terra, inclusive aqui, ó, tá vendo essa água saindo aí? Eu tô desconfiado que tem um vazamento de esgoto que está caindo na galeria pluvial. Porque a galeria pluvial, a galeria de água de chuva, leva o lixo, leva a terra, leva o esgoto. Mas essa característica aí... Mas pelo mau cheiro, às vezes a rede de esgoto é muito grande. Nós temos mais de 2.000 quilômetros de rede de esgoto dentro da cidade. E ela cruza, e às vezes por problemas de manutenção e mau uso, ela cai dentro da galeria e cai dentro do rio. Isso infelizmente, ocorre muito também. Por isso, da importância do monitoramento, que a Sanepar faz, mas tem que melhorar. Aqui já não dá para fazer mais nada, né, João? Depois que caiu aqui, já vai pro lago, né? Ou dá para fazer, tem alguma técnica que pode ser feita aqui? Dá para fazer. Você deveria aqui dentro ter tipo umas telas para segurar terra e lixo e alguém para limpar. Que é o problema da prefeitura. São vários sumidouros desses na cidade? São centenas, são milhares na verdade. Esse aqui chama dissipador, que dissipa não é sumidouro, é dissipador. A energia da água. Tá vendo aquela coisa de concreto lá? É que a água vem com muita velocidade para diminuir a energia, para que ela não provoque uma erosão, não arrebente tudo lá para baixo. Mas ela, infelizmente, como não tem uma retenção, então deveríamos ter uma retenção, aumentar a varrição, depois tem uma retenção no bueiro, que era um filtro, igual nós vimos ali. E aqui também deveria ter outros filtros para segurar. Infelizmente, como nós não temos, nós temos um lago poluído e arrebentado e assoreado. E a gente vai mostrar agora.